Escolha sem noção, conceito enganador, pois falta o toque de Jesus, resposta por viver. O toque do amor trará um novo olhar pra vida de quem quer mudar, quer amar. O toque que nos faz cantar, que inspira a nossa alma, espera simplesmente você chamar. Frustrado sem saber por onde começar, tememos por não encontrar o trilho escondido. Mas mesmo assim Jesus deseja ensinar que falta luz para encontrar o sonho perdido. O toque do amor trará um novo olhar pra vida de quem quer mudar, quer amar. O toque que nos faz cantar, que inspira a nossa alma, espera simplesmente você chamar. Orgulho quer fazer-nos esquecer que Jesus está bem perto, é só clamar. A vida plena pode renascer, mas precisamos hoje aceitar. O toque do amor trará um novo olhar pra vida de quem quer mudar, quer amar. O toque que nos faz cantar, que inspira a nossa alma, espera simplesmente você chamar. Que inspira a nossa alma, espera simplesmente você chamar. Amém. Eu não vou cantar não, tá? É só um ensaio mesmo. Bom sábado a todos. Pode ser? Acho que é melhor, né?
estava ensaiado não, mas obrigado. O susto, né? Acorda, todo mundo. Valeu. Irmãos, é um prazer estar aqui. Queria muito ter trazido a minha esposa, meus 2 filhos, mas tem um evento lá hoje, minha filhinha vai cantar, aí não vieram. E eu arrisquei hoje, falei, eu vou demorar para chegar na igreja hoje um pouco, porque eu levantei, estou me arrumando, e o meu filhinho falou assim, pai, você vai comigo na igreja hoje, né? Aí eu falei assim, não vou não. Ah, não, pai, de novo? É duro ouvir isso, né? Aí eu falei o seguinte, então vou fazer o seguinte, vou te preparar, vou te arrumar, vou dar banho, vou escovar seus dentes, vou ficar com você até na hora de você entrar na sala da escola sabatina, tá bom? Ele, tá bom então, pai. Aí fiquei com ele esse período, por isso eu peço até desculpas para a turma aí, que eu tinha combinado de chegar às 9 horas com o pastor, né? Cheguei um pouquinho mais tarde. Meus queridos, ela mandou um abraço, ela vai vir aqui um dia, tá? Depois de uma lembrança, de um convite aí, uma próxima vez um arroz da terra, não vai faltar, tá? É que o Denilson e a Cleonice, né? Denilson é filho de uma família muito querida, a irmã Arlete, que infelizmente já faleceu, e do seu pai, né? Então, um Juca, né? Isso. E foram ovelhas minhas lá em Macaé. Tá bom. A gente tem muito carinho por eles. Então, Deus abençoe muito vocês e continue confortando, né? O coração. Deixa eu só, antes de eu iniciar, deixa eu falar algumas coisas que eu gostei, que eu achei assim, interessantes aqui. Primeiro foram os anúncios. Onde é que ela está? Está lá atrás, lá em cima ou não? Quem faz os anúncios? Onde é que ela está? Levanta a mão aí para eu ver onde você está. Ah, está lá atrás? Ah, isso, mulher. Está escondido debaixo da sombra da... Então tá bom, Deus abençoe, viu? Gostei muito, foi ótimo, assim, bem personalizado, feito para vocês, de alguém daqui, com a cara de vocês. Foi ótimo. Eu acho que essa dinâmica favorece a comunicação e elimina vários ruídos. Muito bom. Gostei também da disposição que a igreja tem hoje, né? Quando estive aqui, essa nave não existia. Desse jeito. Era outro jeito, né? Faz muitos anos atrás. Uns 15 anos, mais ou menos. Quando eu ainda era pastor de Jardim Metrópole, né? Venda Velha. Os amigos aqui, tá? E sábado que vem a gente vai se encontrar, né? Ah, vocês não vão estar lá, não? Ah. Bom, ainda bem que eu estou vendo vocês hoje, então. Tá certo? Então tá bom. Bom, queridos, eu já fui pastor no Rio de Janeiro. Há muitos anos atrás, eu comecei meu ministério há 20 anos atrás, quase 21, lá em Miracema, pertinho de Santo Antônio de Pádua. Depois vim para Jardim Metrópole, depois Bangu, depois Campo Grande, depois Itaboraí, Macaé, São Paulo, em Bugaçu. E agora faz 8 meses que nós estamos aqui no ministério da ASA e também a área ministerial, pastor dos pastores, né? Ok. Que bênção. Obrigado pela lembrança. Agora que eu estou vendo. Ótimo. Então tá bom. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande ter a história de vida ministerial começada aqui. Eu gostaria de dizer para você e para todos que nos assistem ou ouvem que Deus sempre guia, abençoa o caminho de todos aqueles que aceitam seu plano de vida. E eu quero falar muito sobre o plano de vida que Deus tem para mim e para você hoje. E essa manhã, o contexto é este. O plano de vida de Deus para nós. Sua visão de vida. Como Ele enxerga a vida de seus filhos. O que Ele propõe para que você desfrute dessa vida. Que maravilhas Deus quer realizar no nosso coração. Todo esse tempo de ministério, são 20, quase 21 anos, eu tenho visto Deus se manifestando na vida das pessoas. E o que eu vou falar hoje depende de uma base. E essa base é, claro, a Bíblia. Esse livro que está aqui, ó. Me recordo de um dia que um casal jovem, ele é um advogado de muito sucesso, e ela é uma nutricionista, dona de um local fisioterapeuta, dona de uma clínica. E eram 2 jovens
são ainda dois jovens muito, assim, proeminentes na sua idade, mas também bastante envolvidos, né, aonde estão no seu trabalho, e membros da igreja. Mas um dia ela me abordou e disse assim: pastor, eu fui chacoalhada na minha fé. Uma pessoa conseguiu mexer comigo. Eu falei: mas o que aconteceu? E ela disse assim: eu estava fazendo um tratamento com uma cliente, e ela me disse assim, sobre a vida, um aspecto da vida. Ela me abordou sobre a razão da vida. E eu falei: não, a minha razão da vida é Deus. E a palavra de Deus que me ajuda a ter passos adequados nessa vida. E ela falou assim: mas você acredita em Deus? Ela falou: acredito. Você crê na história da criação? Ela: creio. E essa cliente disse: não acredito que você crê nisso, num livro como esse. E começou a questionar a Bíblia. Começou a apontar problemas na Bíblia. E aí ela começou a ficar sem reação. Porque a contestação foi muito forte. E começou a apresentar várias linhas de pensamento. E aquilo, quando ela me passou, me fez pensar muito sobre as razões pelas quais fazemos as coisas. Por que você vem à igreja? Por que você entra aqui? Por que você busca a Bíblia na tua casa? Por que você busca a TV Novo Tempo? Por que você vai na internet assistir um sermão? Por que você faz isso? Qual é o seu interesse em buscar a palavra de Deus? Tem que haver uma razão clara para isso. Só um desejo ou um sentimento de ausência de conhecimento espiritual? Ou uma necessidade gritante pela qual você está passando? Podem existir várias razões para você buscar, mas há uma verdadeira. Por que nós vamos buscar a palavra de Deus e vamos nos sentir saciados com ela? E aí, pensando nisso, eu comecei a meditar, e aí cheguei a 4 razões porque eu creio na palavra de Deus. São 4 razões porque eu creio que Deus existe. Primeira, muito fácil essa. Eu creio na palavra de Deus porque a Bíblia é confirmada pela arqueologia, uma ciência que estuda, através de escavações, materiais muito antigos, que são datados, tem sistemas de datações e tal, dão a base da Bíblia. Primeira razão porque eu creio na Bíblia é que ela é confirmada pela arqueologia, tudo que ela diz. Segunda razão porque eu creio na Bíblia é porque ela é coerente no que diz. Ela é toda coerente. Você pode ler do começo ao fim. Foram 1.600 anos de diferença do primeiro livro para o último. E se você vê em todos eles, se tiverem assuntos semelhantes, como por exemplo a salvação, você vai ouvir sobre a salvação no mesmo contexto e propostas divinas em todos os livros. Há uma coerência muito forte entre eles. E o lapso de construção de todos eles é muito grande, são 1.600 anos, mas a coerência é muito forte. Todos são interligados, todos eles citam realidades de um mesmo povo. Terceira razão porque eu creio na Bíblia, porque os resultados que ela causa são maravilhosos, transformam vidas. E você pode assistir isso ao longo ou no caminho da tua vida. Você pode ter muitas realidades que você vivenciou que ninguém mais viu. Pode ter ocorrido isso. E você sabe que foi a mão ou de Deus ou o conhecimento que Ele passou através da sua palavra, a Bíblia. Mas para mim, essas 3 razões são importantes, mas a mais importante não são essas. A mais importante de todas elas é a 4ª que eu vou apresentar para você. Simples, muito simples. A linguagem, o conteúdo, a linguagem da Bíblia não é humana. Não é humana. Mas como, pastor? Homens escreveram esse livro? Sim, é verdade, inspirados por Deus, porque o conteúdo que está aqui não sai da natureza humana. Queridos, a linguagem bíblica é altruísta. É aquela em que você abre mão de sua vontade para realizar a necessidade que está ao seu redor.
Vamos tentar imaginar. Qual é a filosofia de vida que rege a humanidade, por exemplo? O capitalismo, o consumo, o reter bens, o ganhar mesmo em detrimento da realidade do meu lado. Quando você liga a televisão e vê uma mensagem sendo transmitida por uma propaganda, não importa se aquele componente, aquele ingrediente é benéfico à sua saúde ou não, e muitas vezes não é, e de repente é apresentado como se fosse a solução da tua vida. E aí, ele não quer saber se você vai passar mal com aquilo. Ele quer que você consuma, porque ele vai se beneficiar com o consumo. Percebe? A linguagem do mundo, ela é egoísta. Essa é a base do capitalismo. Egoísmo, reter, ter. Vamos fazer uma pequena análise de várias propostas de vida. Por exemplo, espiritismo. Você deve realizar boas obras para que você encarne melhor depois, para que seu karma se desenvolva. É uma atitude que propõe uma melhora futura, ou seja, você faz algo para receber depois, ou seja, algo que também é egoísta. Filosofias orientais, taoísmo, shintoísmo, budismo e outros mais. Qual é a filosofia de vida dessas propostas? É que há um ki interior, um tipo de alma, que vai se desenvolvendo à medida que você vai tomando decisões acertadas, decisões que promovam um equilíbrio. E você vai crescendo internamente a ponto de se tornar um dia um semideus, um ser espiritual muito forte. E você depende disso só de você mesmo, seu próprio desenvolvimento. Também é algo voltado para você. Egoísmo é a base. Você pode pegar o neopentecostalismo, onde você tem que dar uma oferta para que Deus possa lhe abençoar, onde você tem que trazer para depois receber, uma espécie de barganha. Você percebe que em toda a análise que a gente vê por aí, é assim. Ou então, até mesmo o islamismo, o catolicismo, qual é a questão? Ter boas obras, pagar penitências para alcançar algo. Mas o contexto bíblico é completamente diferente, não tem nenhuma base egoísta. Jesus disse, se alguém bater na tua face, você faz o quê? Vira para dar a outra. Se alguém tem 2 casacos, dê um para quem não tem. Se alguém tem um prato de comida, divida com o seu vizinho que está com necessidade do seu lado, ou com alguém que precisa. Se alguém tem água, dê de beber. Não é assim o texto bíblico? Se você tem algo, você precisa o quê? Compartilhar. Isso não está na natureza humana, porque em todos os momentos que o ser humano busca viver a sua vida sem a Bíblia, o contexto se torna egoísta. A ênfase da ação é egoísta. Mesmo usando a Bíblia, mas se ele não aceitar a proposta de vida que ela tem, ele também se torna egoísta. Mas como, pastor? Por exemplo, o farisaísmo daquela época em que Jesus está inserido, eles pensavam que suas obras lhe dariam o quê? A salvação. E isso é egoísmo. Porque você se coloca no controle da sua salvação. Bom, fiz uma pequena introdução. Eu gostaria de dizer para você que o nosso propósito de vida, qual seria? Viver o plano bíblico. Sermos altruístas. Você não vai sair dando a sua casa agora, mas você vai sair sim, podendo ajudar e tomar a decisão de fazer isso quando você desejar. Queridos, nós temos muitas propostas de vida nesse planeta e somos muitas vezes desviados do ideal de Deus por muitas delas. Eu quero conversar com você agora o que está escrito em Lucas, no capítulo 10, e apresentar para você essa proposta de vida que para mim é a melhor e é a mais importante conclusão que um cristão pode chegar ao ler a Bíblia. É um conceito de vida que está aqui dentro. Um conceito de vida que está aqui. Capítulo 10, verso 25, você conhece muito bem essa história. E aqui tem um detalhe na história do bom samaritano. Detalhe talvez que nós nunca nos atentemos muito, ou nos atentamos muito a ele. E é o seguinte: o bom samaritano, essa história, ela é oriunda da palavra de Deus. Então a ideia é de que os cristãos, o meio cristão, é que conheça essa parábola, ou conheça essa história só.
Só que o mais interessante é que o conceito de vida que tem nessa parábola é tão forte que ele saiu daqui e se espalhou. Por exemplo, os hindus e os islâmicos conhecem essa parábola. Vamos ler então. Verso 25 do capítulo 10. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários, ou dinheiros, dependendo da tradução, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido, ou que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí ele responde, verso 37, disse-lhe: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Linda a história, não é? Ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. Esse homem chegou para Jesus, um intérprete da lei. Essa frase, ou essa palavra aqui no grego, quer dizer que era um homem muito, muito sábio, conhecedor de muitas coisas. Um doutor da lei, era normal naquela época ele ter muitas porções da Bíblia decoradas. Seria normal também ele ter muitos outros conceitos de sabedoria da época guardados no seu coração. Um homem que poderia construir um argumento muito facilmente para, quem sabe, se opor a qualquer outra linha de pensamento. Mas era um homem muito sábio. Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que eu farei para lhe dar o quê? A vida eterna. Eu vou pedir um pouco da participação de vocês hoje, nessa manhã, tá? Então, já que ele fez essa pergunta para Jesus, eu vou fazer uma pergunta para você e para mim nessa manhã, de resposta muito óbvia. Quantos aqui querem ir para o céu? Levanta a sua mão. Amém. Que bacana. Eu também quero ir para o céu. Aí vem algumas perguntas depois desta. Você já viu o céu? Não. Nem de longe, né? Segunda pergunta. Você já foi ao céu? Não? Ué, então por que você quer ir para o céu? Nós não vimos e nem fomos lá, mas nós queremos ir para lá. Por que você quer ir para o céu? Aonde você vê que diz isso? Na Bíblia. Você crê na Bíblia de verdade? Eu creio também. Eu tenho razões para crer na Bíblia. Eu quero ir para o céu porque eu sei que ela fala desse céu, que esse céu é uma realidade. Mas esse homem chegou com um construto de vida, uma visão de vida diferente da de Jesus. Porque a palavra fazer, no grego, é poiesas. É ênfase naquilo que ele tem capacidade de fazer. Ou seja, eu quero ir para o céu, o que eu vou fazer? Como eu posso alcançar o céu? Ele chega para Jesus Cristo numa ótica de ênfase humana. Ou seja, o alcançar a salvação está com uma ênfase nas ações humanas. E Jesus Cristo olha para ele e fala assim: conhece a lei? O que ela diz? Parece que ele está dando força para o rapaz. Mas é que eu e você não conhecemos a lei direito. E nem ele, doutor da lei, conhecia a lei direito. Mas Jesus vai abrir os olhos dele, e nós também vamos. Então são 2 polos. Um que põe a ênfase na ação humana e o outro que coloca a ênfase na
razão ou na motivação correta para fazer as coisas. São dois polos diferentes. Esse é o embate. E você sabe que quando a gente olha para uma pessoa, às vezes a gente tem uma impressão, né? Uma impressão da pessoa. E pode não ser bem aquilo. Ou às vezes você mesmo tem uma visão de você, que alguém vê algo diferente de você. Certa vez nós fomos viajar daqui, da associação até Foz do Iguaçu. Viagem para nós. E nós pagamos durante um ano e lá fomos nós. Eu enjoo fácil. E aí eu convidei minha esposa, vamos chegar mais cedo, para pegarmos o primeiro banco, puxar a cortininha e ficar vendo a viagem aqui, ó, assistindo tudo. E aí eu não enjoo, nem ela. E fizemos. Viajamos a noite toda, e quando foi amanhecendo o dia, abri os olhos e eu pude ver uma coisa linda. 90 centímetros de altura, perninhas roliças, cabelinho bem encaracolado, um sorrisinho, olhando para nós dois. Uma moreninha, linda, filha de um colega meu. E aí, olhando para a gente assim, eu falei, linda, você está acordando o tio? Olhando para a gente? E aí ela saiu correndo, foi para os braços do pai. E aí, fiquei ali parado. Falei, essa menina vai voltar, Janice, falei para minha esposa. E aí ela voltou. E quando ela voltou, colocou as costinhas assim, encostou na porta de acesso ao motorista do ônibus. E ficou assim, ó, cruzou o bracinho e ficou olhando. E eu falei, Janice, não fica com ciúme não, que ela está olhando mais para mim, tá? E ela falou assim, para com isso. E aí, eu falei, vou pegar, dar um abraço nela. Fui fazer, não consegui, ela saiu correndo. Foi para o braço do pai de novo. Aí eu falei, Jane, ela volta aqui mais uma vez. Escreve. E ela voltou mesmo. E quando ela voltou, ficou encostada ali de novo, dobrou o bracinho, ficou olhando. Eu falei, gente, eu vou ser mais rápido que ela agora. E aí, fui para ela, foi escapar, eu segurei na cinturinha dela. Eu falei, linda, o que foi que você está olhando tanto para o tio e para a tia? E ela me olhava assim e não falava nada. E eu fiz 3 vezes a pergunta e ela não falava nada. Aí, na 4ª vez, eu fui enfático. Ô filha, fala para o tio, o que você está olhando tanto para a gente? Aí ela olhou assim para mim, resolveu levantar o bracinho, pegou no meu nariz e falou, que nariz grande. Nessa hora eu soltei os braços. Ela saiu correndo. Olhei para um lado, o ônibus rindo, né? Eu falei assim, todo mundo, menos a minha mulher, né? Olhei para ela, sorrindo, gargalhando. Eu falei assim, não pode ser, né? Fiquei sozinho nessa situação. Mas eu olhei aquela figurinha e falei, como que ela pode? Eu tenho o dobro do tamanho dela me derrubar desse jeito. Mas eu olhei depois para ela assim, linda, uma fofura. Para ela, meu nariz era muito grande. O que eu vou fazer com isso? Eu tinha 20 quilos a menos, irmãos, mas eu era muito magro mesmo. Mas ela tinha que falar aquilo para mim. Na cabecinha dela, ela precisava falar para mim aquilo. Era importante, eu nunca dei muita bola para isso aí, não. Mas ela deu. E aí, quando eu encontro com eles ainda hoje, ela já está grande, ela dá risada dessa história. Mas às vezes nós achamos uma coisa, eu sempre me olhei no espelho, nunca dei importância para o meu nariz ser grande. Nunca achei isso. E ela salientou isso para mim. Esse homem chegou para Jesus Cristo num escopo de pensamento, numa ideia de vida. E Jesus Cristo disse, espera aí, figurão, eu vou te mostrar como eu te vejo. Como eu vejo a sua atitude. Como eu vejo você. Como eu enxergo o ser humano, a criatura que eu criei. Eu vou dizer para você como é que é o esquema. E aí ele começa, vai para a lei. E aí ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e teu próximo como a ti? Mesmo? Nós seguimos o que a Bíblia diz. Nós guardamos os 10 mandamentos, correto? Que é a lei de quem? De Deus. Essa lei é eterna, não é? É eterna. Nós vamos continuar guardando quando formos para o céu? Sim ou não? Os anjos guardam essa lei lá no céu? Sim? Se sim, você tem que me responder 2 perguntas. A primeira pergunta. 5º mandamento. Honrar pai e mãe. Eles precisam fazer isso? De acordo com Jesus, não. E a questão do mandamento aqui não se reporta, não diz respeito a um criador, mas a um genitor e a uma genitora. É a ênfase aqui. E eles não têm essa realidade.
Segunda pergunta. 7º mandamento, não adulterarás. Expressa também a questão do relacionamento físico entre homem e mulher. Não é a realidade deles. Agora vem a pergunta. Qual é a lei do céu? Já que os 10 mandamentos não se encaixam perfeitamente para os anjos. 8 sim, mas 9 não. 2 não. Dos 10 mandamentos, 8 se encaixam, 2 não. Qual é a lei do céu, queridos? É a lei do amor. Lei do amor. A lei do céu é a lei do amor. Mas peraí, pastor, fez um nó na minha cabeça. Não fica preocupado. Não tem nó nenhum nessa história. A lei de Deus sempre foi a lei do... Porque quando esse homem responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo, o que ele está dizendo aqui? Que Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece? Porque Deus é o quê? Pronto, e aquele que ama é nascido de Deus, diz o texto bíblico. Queridos, a lei do céu sempre foi e sempre será a lei do amor, que para os seres humanos, a raça humana, se expressa em 10 o quê? 10 mandamentos. Os mandamentos são a expressão do amor a Deus e ao próximo. Essa é a lei do céu. Os anjos têm uma constituição física diferente. Não sei se posso dizer física, mas espiritual também, muito diferente. Eles têm asas, eles voam rapidamente. Eles são seres mais poderosos. São diferentes de nós. Não sei, talvez tenha uma lei lá para eles diferente. Não usarás a sua asa em vão. Pode até ser que sim. Mas a questão é que é diferente o contexto. E eu preciso entender que a lei do céu é a lei do amor, que para os seres humanos se expressam em 10 mandamentos, que são eternos e sempre serão eternos, para nós, os 10. Agora, o amor é para toda a raça criada. Deus é amor. Então Jesus lança para esse homem a verdadeira razão do que é a lei. E o que é a lei para mim e para você? A lei não é mais um instrumento de acusação, porque ele morreu na cruz do Calvário. Aqui está a ligação de Jesus com a lei, queridos. É a cruz. O que liga Jesus à lei de Deus é a cruz do Calvário. Mas como, pastor? É simples. A lei, antes da cruz, sempre foi usada como um instrumento de acusação. Sempre acusou o nosso pecado. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e aqui vem o envolvimento de Cristo, nós aceitamos a Jesus Cristo. Agora, a lei, ela muda de função. Ela não te acusa mais porque está em Jesus. Quando nós estamos em Jesus, não há acusação. Mas há motivação para fazermos por amor. Agora, a lei inverte. Ela não é mais instrumento de acusação, mas instrumento de condução para você viver amando a Deus e ao próximo como você mesmo. E aí Jesus Cristo conseguiu realizar isso. Essa é a bênção de Deus. Vamos, queridos, você conhece bem a outra pergunta que esse homem fez. Qual foi mesmo? Primeiro ele perguntou, como eu farei para dar a vida eterna? E a segunda pergunta, quem é o meu? Quem é o meu próximo? Vou perguntar para você, quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Pode me responder, gente. Todos aqueles que estão ao nosso? Já sabe. Todos que estão próximos de nós, não é? Ok. Então, vamos começar a pensar na história do bom samaritano, né? O homem desce, ele é espancado, e aí 2 passam e não aceitam ajudá-lo. Vem a situação do sujeito, o sacerdote, depois o levita. Por que eles não o ajudaram? Porque eles não quiseram. Mas tinha uma aparente razão diferente. Eles provavelmente fossem oficiar naquele dia ainda. E se eles tocassem em algum cadáver, e eles não tinham certeza se o homem estava morto, se tocassem em algum cadáver, se tornariam imundos e não poderiam oficiar depois. Mas, na verdade, eles não quiseram nem verificar direito, eles foram embora. O formalismo religioso, a forma, as coisas que a religião para eles significavam, tomou o lugar do quê? Do ser humano, do valor que o ser humano tem. E aí vem um bom samaritano, se envolve, corre o risco de ser assaltado e também maltratado,
Mas mesmo assim ele pega esse homem e leva para ser curado. Queridos, aqui tem um fundamento sensacional, lindo, baseado na lei do céu. E o fundamento é o seguinte. Vem aqui o primeiro contexto. O amor. Thomas Holbrook diz isso. O amor não descobre coisas. Perdão, não define coisas. O amor não define o que é ou o que deixa de ser. O amor descobre. Descobre. Ele não define. Ele se depara e se envolve com aquilo. Queridos, o ponto focal aqui então, da palavra do bom samaritano, não está nas realidades pelas quais passamos, nas circunstâncias pelas quais passamos, mas o foco está na razão por que eu faço as coisas. Por que razão eu estou fazendo isso? A palavra amor no Velho Testamento é raham, e no Novo Testamento é agape. Ambas querem dizer o seguinte: você pega a sua mão, estende para o caído, agarra e levanta o sujeito, ajuda a levantar, vai ajudar a levar a qualquer outro lugar que for necessário. A palavra amor não é sentimento, mas decisão, escolha. Mesmo que você não goste da pessoa, mas se você ama a Deus e ao próximo, você vai fazer. Qual é a sua capacidade de amar ao próximo? Nenhuma, nem a minha. Mas por que eu posso amá-lo? Porque na verdade, nós devemos amar o próximo não porque nós temos condições, mas porque Deus o ama, porque Deus o valoriza. Se eu me sinto valorizado por Deus, pense naqueles que estão ao seu redor, é a mesma coisa. Então a ação de ajudar outro não depende de mim, depende de como Deus vê o valor, ou dá o valor. Ok? Bom, o bom samaritano aqui leva esse homem para onde? Para uma hospedaria. E depois paga pela cura dele e no final diz, se faltar alguma coisa quando eu voltar, eu te devolvo. Nessa parábola nós encontramos a representação de Jesus Cristo, de Jesus, que alcançou você e a mim, nos levou para essa hospedaria e deu a todos que estão aqui talentos, dons, recursos, saúde, para que você cuide daqueles que vão ser trazidos por aquelas portas. E aí ele diz assim, se te faltar alguma coisa, ao fazer visitas, ao dirigir pequenos grupos, ao dar estudos bíblicos, ao gastar tempo em ajudar alguém, se você gastar muita coisa com isso, do seu tempo, dos seus recursos, dos seus talentos, quando ele voltar nas nuvens dos céus, ele vai pagar você. Essa é a ênfase daqui. Então, queridos, enquanto você estiver nesta vida, e eu também, nós precisamos o quê? Entender que precisamos viver a proposta divina na nossa vida. Vamos entender melhor essa proposta, vamos compreendê-la melhor. Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo aqui? Todos nós. Verso 36 responde: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Percebeu que a pergunta é respondida com outra direção? A pergunta é: quem é o meu próximo? Tentativa de definir. Lembre-se, amor não define. Ok? E qual é a resposta? Qual te pareceu ter sido o próximo? Queridos, a ênfase da parábola do bom samaritano não é quem é meu próximo, mas é como eu vou me fazer o próximo de alguém. Porque Jesus perguntou qual deles foi, se fez o próximo. Então a ênfase aqui não está em nós definirmos alguma coisa. A ênfase está em aceitar o plano de vida de Deus, a lei do céu, a lei do amor. E quando nos depararmos e descobrirmos situações, tomamos a decisão de amar ou não, de nos envolver ou não. E o bom samaritano viu o homem caído, se deparou com a situação e tomou a decisão: eu vou me envolver com a situação. E aí foi e se envolveu. Queridos, o verso 33 diz assim, mas um samaritano que ia de viagem, vendo, moveu-se de quê? De íntima compaixão. Ou seja, ele se envolveu de dentro para fora.
Lá dentro do seu íntimo, algo aconteceu e ele foi impulsionado a se envolver com um homem caído. Você percebeu que ele se tornou, ele decidiu ser o próximo do homem caído? Essa é a decisão que Deus quer que você tome e que eu também venha a tomar. Nos envolver com as pessoas por amor. O verso 33, onde diz ali, moveu-se de íntima compaixão, a palavra no grego é resplanquiniste. A raiz dessa palavra é esplâncna. Sabe o que significa? Ser movido das entranhas para fora. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que a verdadeira religião é antes interna do que externa. É antes aqui no coração do que nas palavras. É antes no desejo verdadeiro, na decisão acalentada de fazer o correto, do que aparentar ser correto. Essa é a verdadeira religião. Essa palavra, a verdadeira tradução dela, melhor seria envolvimento. É quando você passa a se envolver com a pessoa. Queridos, essa palavra é encontrada 9 vezes nos evangelhos, os 4 evangelhos, 9 vezes. Todas elas se referem à atitude de Jesus para com os seres humanos. Com compaixão verdadeira, plena, envolvimento total. Jesus do céu viu a queda do ser humano e lá em Gênesis 3,15 prometeu que quando a serpente causasse muitos danos, viria o descendente da mulher para pisar na cabeça dessa serpente. Por que Adão e Eva não morreram no mesmo dia? Porque foram vestidos de peles de carneiro ou de ovelha. Porque ali eles fizeram o primeiro sacrifício do Messias que viria. Aqui está a decisão de Cristo, viu o pecado, veio e se envolveu com o pecador para restaurá-lo da desgraça. E aqui está a filosofia de vida de Deus. Deus é amor, tomou decisão de vir do céu, se envolver comigo e com você, nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que conhecesse essa atitude passasse a crer nele e então sonhasse com o céu. Sonhasse com o céu. Vem a última pergunta. Prometo, tá? Última. Como você e eu, nós, podemos ir para o céu? Aí agora a resposta você tem. Agora você tem a resposta. A partir do momento que você decidir se tornar o próximo de alguém. Ou seja, viver a filosofia de vida de Jesus Cristo. Viu, veio, se envolveu para restaurar. Essa é a proposta divina de Deus. Ele quer que você tome essa decisão. Eu me recordo que eu tinha 3 meses de batizado, ou 4 meses de batizado, alguns anos atrás. E aí, eu tomei a decisão com um amigo, que era meu pai na fé, do jeito mais alto do que eu, lá no IAP, no Paraná, nosso instituto de ensino. E aí, nós tomamos a decisão, vamos montar o nosso quarto. Só os nossos amigos, 4 amigos. Beleza, montamos o quarto. Começamos o ano. Passaram-se mais ou menos uns 20 dias. Eu chego no quarto e encontro um garoto de 1,20 m mais ou menos, 1,30 m. 12 aninhos. Tinha acabado de fazer, ia fazer 13 anos, dali uns meses mais. E aí, eu olhei para o meu amigo e falei, Laércio, o que esse menino está fazendo aqui dentro? Ele falou assim, não, Beto, ele está precisando. Eu falei, não, rapaz, você prometeu, nós combinamos que seríamos só nós 4 e não ajudaríamos mais ninguém. Aí ele falou assim, não, Beto, ele precisa. Eu falei, peraí, desci, fui lá no preceptor, falei, preceptor, essa história não está legal, como é que você autoriza sem falar comigo? Ele disse, eu falei com o Laércio. Mas não falou comigo, mas não precisa. Falou, então não mando nada lá? Não. Mas por que não? Porque você é de menor, o Laércio já é de maior, você tem 17 anos, ele tem 21. E outra, a escola confia nele, que ele está aqui há muitos anos mais que você. Eu olhei para ele, tá, tudo bem, saí, resignei a entender isso. Fui para o quarto, bati nas costas do Laércio e falei, conseguiu, o garoto vai ficar.
E aí eu fui cumprimentar o garoto, mas ele tinha visto toda essa minha ética, né? De recebimento de pessoas. Ele estava aprendendo por contraste. Ele estava aprendendo ali tudo que ele não deveria fazer. Ele estava aprendendo. Mas cheguei, fui dar um tapa nele, assim. Ele estava assim, de frente para o Laércio, eu estava nessa posição, Laércio aqui e ele aqui, e eu vim dar o tapa aqui nas costas dele. E ele estava paradinho assim. Quando deu o tapa, ele fez assim, ó. Uau! Sério? Ele deu um rosnadão, um grito assim. E eu não consegui imitar, desculpa, mas eu fiz 2 passos para trás assim. Aí me lembrei, peraí, eu tenho 1,86, o garoto tem 1,30 no máximo. Voltei com os passos para frente. E aí ele começou a mostrar os dentes e a rosnar. E eu achei aquilo esquisito. Voltei para trás, mas será que tem algum problema com esse garoto? Passou aquela introdução esquisita, né? Passou essa introdução ruim. Passaram-se mais ou menos uma semana, eu voltei da escola para colocar minha mochila dentro do quarto para ir almoçar. Esse era o meu costume. Abri a porta, pus a mochila e vi um movimento atrás da mesa, na quina das paredes. Bem na quina, assim. Aí o menino estava lá, com as mãozinhas assim, desse jeito, com os pezinhos assim, imitando um cabrito, carneiro, sei lá. E ele fazia bé. Eu falei, o que você está fazendo? Ué, você não sabe? Eu falei assim, não sei não. Ele falou, é balido. Balido, eu nunca havia escutado até naquele momento. Balido. Balido, ovelha é bali. É balido, então beleza. Eu saí e falei, o que está acontecendo aqui nesse quarto, né? Fui embora. Passou mais uns dias, de novo, vim colocar minha mochila, mas não consegui nem colocar a mochila, já fiquei parado assim na porta. Aí coloquei a mochila em seguida, após o choque, ele estava em cima da mesa do quarto, de 4, lambendo um montinho de açúcar. Eu falei, comigo mesmo, não vou nem perguntar se é gato ou cachorro, né? Deixa eu ir embora. Fechei a porta e fui para o almoço. E aí, foram passando os dias. E fomos assim, tendo algumas dificuldades com o menino, porque ele era muito agitado, muito resmungão, briguento. Mas ele foi se adequando. Nós montamos uma estratégia, juntos, né? Acabamos aceitando o garoto já nessa altura. Colocamos de noite, muitas vezes, o colchão no chão, 5 colchões, e todos deitávamos ali e contávamos histórias bíblicas, até que todos dormíssemos, ou conversávamos, né? Um dia à noite eu cheguei, e ele foi gostando tanto disso, que um dia à noite eu cheguei, abri a porta, e falei assim, por que você está deitado na minha cama? Ele falou assim, eu vou dormir aqui. Eu falei, na minha cama? É. E esse colchão do lado? É para você dormir contando histórias para mim. Aí vou lá, deitei, aí contava história, ele dormia, colocava o colchão dele lá, pegava no colo o menino, colocava na cama dele e dormia. E assim foram passando muitos dias, nós fomos fazendo muita amizade, o menino foi como se fosse adotado por nós. E aí, faltando mais ou menos uns 15, 20 dias para terminar o semestre, e aí então o menino um dia desapareceu, sumiu, desapareceu. E aí nós fomos preocupados. O quarto foi procurar, não achamos. Os monitores saíram para procurar conosco, não achamos. Começou essa história umas 3 da tarde, quando mais ou menos umas 6 horas da tarde, ninguém encontrou. A escola estava ficando muito preocupada, ela colocou gente para procurar nos 114 alqueires que tinha a escola do IAP no Paraná. E aí, procurando, e ninguém achava o menino. Quando deu mais ou menos umas 8 horas da noite, o Laércio, na minha ótica, inspirado por Deus mais uma vez, disse ao preceptor, me dê lanternas. E saiu com alguns monitores iluminando as copas das árvores, ao redor do dormitório. A mais ou menos uns 40, 50 metros do dormitório, ele encontra o menino empoleirado numa das árvores. E aí o Laércio falou assim, filho, o que você está fazendo aí? E ele disse, aqui eu estou me sentindo livre, está gostoso aqui em cima. Ele falou, mas você não viu todo mundo te procurando, correndo para lá e para cá? Ele falou, vi. Você viu? Vi. Você não falou nada? Não. Só fiquei assistindo. Aí ele falou, filho, vem cá. Aí pegou no colo o menino, foi com o garoto para o quarto. E aí lá no quarto ele conversou muito com ele e tal. E aí a ficha começou a cair na cabeça de todos nós.
fomos entender o porquê das ações desse garoto. Esse menino ele havia sido rejeitado pela mãe desde o ventre. A avó foi obrigada, por força do conselho tutelar, a cuidar dele. Mas também não queria ficar com o encargo. Então, muito novo, desde os 10 anos, ele já era colocado em muitos colégios internos pelo Brasil, até que ele chegou no nosso colégio interno. E naquele semestre, nos 20 primeiros dias até chegar ao nosso quarto, ele já havia tido confusões em 5 outros quartos antes de chegar no nosso quarto. E havia sido agredido em alguns deles. E ele chegou no nosso quarto. E aí nós começamos a entender o porquê das imitações dos animais. Por que ele imitava bichos? Tanto, era demais. Eu contei para vocês aqui 4 momentinhos bem pequenos, mas de vez em quando chegava lá, o menino ficava às vezes meia hora, como se fosse um animal, andando dentro do quarto. E isso chamava a nossa atenção e nós descobrimos que ele fazia tudo isso para fugir de uma única realidade, a do abandono. E aqui, queridos, nós entendemos o que é o contrário do amor dentro da Bíblia. Não é ódio, mas é a indiferença. O abandono, ou a indiferença expressa através do abandono, destrói o interior de uma pessoa. Esse menino sentia tanta ausência, tanta solidão, que ele se escondia numa realidade que não era dele. E o que me chamou a atenção nessa história toda também é que ninguém conseguiu ver isso. Quando a escola já estava a ponto de mandá-lo embora, com 20 dias na escola, porque não se acertava em nenhum quarto, o Laércio pediu para que o menino fosse para o quarto, porque queria ajudá-lo. E aí, nessa hora, ele colocou um acordo por terra, de não termos ninguém para ajudar naquele ano. Ele entrou em risco de ter atrito de amizade com os amigos, porque ele queria ajudar alguém que precisava. E eu hoje dou graças a Deus, porque eu passei por essa experiência. E o que ficou gravado no meu coração, queridos, é que carregar uma Bíblia, ir a uma igreja, não te torna um cristão. Mas viver uma decisão de se envolver com alguém, por amor, para ajudar, isso sim te torna um verdadeiro cristão. E era disso que Jesus estava falando na história do bom samaritano. A verdadeira religião é antes interna do que externa. É antes ocorrendo no teu coração do que nas tuas ações. Então Cristo estava dizendo o seguinte: se você amar, seus atos vão expressar esse amor. Se você amar, suas decisões vão dizer que o teu maior amor é Deus, que está em primeiro lugar no seu coração. Última, então, pergunta de todas agora: quantos desejam viver essa proposta de vida de Deus e terem alegria de se envolver com esse plano divino de restauração? Quantos desejam essa bênção? Amém. Deus abençoe você. Eu quero fazer uma oração muito especial contigo. Quero pedir que Jesus me dê força para fazer isso, porque não é fácil. Falar, construir a ideia é tranquilo. Agora, viver isso é uma decisão interna, que é muito mais difícil. Pode mover a sua vida, pode incomodar a sua família, e pode também mexer com sua estrutura de trabalho, com sua estrutura de vida. Mas pode ser que aí sim você vai encontrar a razão de viver e o caminho para o céu. Nós vamos orar e eu vou pedir hoje perdão, mas eu vou pedir para nós sairmos cantando o melhor lugar do mundo. É possível? Pode ser? Então fique em pé. Vamos orar. Eterno Deus, Santo Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa mensagem maravilhosa que Jesus Cristo nos dá. Obrigado porque a atitude de compaixão colocada nesse texto não é só a sua filosofia de vida, mas também, Pai, foi a ação, a decisão e a ação que o Senhor tomou de vir e realizar
a verdadeira compaixão, que é a restauração eterna. Obrigado, porque Jesus Cristo é mesmo a origem dessa compaixão. Não só porque Ele é amor, mas porque Ele viveu esse amor entre nós. Nos ajude, Pai, a entendermos que nós somos instrumentos Teus nesses últimos dias para mostrar amor, para revelar o Teu verdadeiro amor a este mundo. E com certeza esse é o Seu propósito para a nossa vida, de nos transformar como instrumentos, como monumentos vivos de que esse amor é real e também é verdadeiro. Abençoe a cada um que levantou sua mão, que na Tua santa graça, Teu Espírito conduza a cada passo e dê força para essa realidade. Em nome de Jesus. Amém. Melhor lugar do mundo. Vamos cantar?